Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 7 de agosto. Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal a condenação dos primeiros 40 réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de prisão. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Em sessão virtual, plenário do STF julga ação contra a lei que trata de associações de socorro mútuo de Minas Gerais. Superior Tribunal de Justiça decide que pais de alunos não respondem por dívida escolar feita por terceiro. E ainda, jornada promovida pelo Conselho Nacional de Justiça debate a Lei Maria da Penha, que completa hoje 17 anos. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou o ministro da Justiça, Flávio Dino, a compartilhar com a CPI dos atos golpistas imagens dos ataques de 8 de janeiro. Vamos falar ao vivo com a repórter Marta Ferreira, que tem as informações para a gente. Marta, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito que apura os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, atende a um ofício do ministro da Justiça, Flávio Dino, que solicitou o compartilhamento das gravações do circuito de segurança do Palácio da Justiça do dia 8 de janeiro, quando a sede dos três poderes foram depredadas. Essa autorização engloba tanto o circuito interno quanto externo de segurança do Palácio da Justiça. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes destacou que a decisão foi baseada nos princípios da transparência e da publicidade. William. Obrigado pelas informações, Marta. E o Ministério Público Federal pediu a condenação de 40 pessoas acusadas de participarem dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A pena pode chegar a 30 anos de reclusão. Os detalhes com a repórter Madeleine Machado. O pedido de condenação dos réus foi feito nas alegações finais apresentadas ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira. O MPF reiterou o teor das denúncias e requeriu a condenação pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, além de deterioração de patrimônio tombado. Somadas, as penas podem chegar a 30 anos de reclusão. O que nós esperamos é exatamente uma condenação exemplar daqueles que tentaram implantar um regime autoritário em lugar de um governo legitimamente eleito. Essa punição é de efeito pedagógico muito grande para que esses atos não se repitam, para que o Brasil possa continuar sendo uma democracia com livre direito de escolhas dos seus candidatos ao governo. As petições detalham os fatos registrados no dia da invasão aos prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF, a partir de provas reunidas durante quase 8 meses de investigação. Entre elas estão registros fotográficos e em vídeo, documentos como relatórios de inteligências, autos de prisões em flagrante e depoimentos de testemunhas e dos próprios réus. O processo ele se desenvolveu de forma que deu direito à ampla defesa a todos os acusados. Nós oferecemos as denúncias, foram feitas a instrução criminal e agora, na fase das alegações finais, nós estamos exatamente pontuando e rebatendo tudo aquilo que a defesa está colocando. E o crime de rompimento ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado está perfeitamente claro. E a condenação é a medida que se impõe. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, revogou todas as medidas cautelares impostas pelo Superior Tribunal de Justiça ao governador de Alagoas, Paulo Dantas, decorrentes de uma operação realizada entre o primeiro e o segundo turno das eleições do ano passado. A operação investigava um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa de Alagoas, quando Dantas era deputado estadual. Além da busca e apreensão, a STJ determinou o afastamento do cargo de governador, medida revertida ainda em 2022 pelo ministro Gilmar Mendes. Agora, a defesa de Dantas argumentou que as cautelares continuam produzindo efeitos, o que contraria a decisão do Supremo.
Segundo o ministro, ao revogar o afastamento do governador, ele deixou claro que a decisão se estendia às outras medidas cautelares. Com a decisão, eventuais provas obtidas em busca e apreensão determinada na mesma operação são inadmissíveis. O plenário virtual do Supremo começou a julgar uma ação que contesta a Lei de Minas Gerais sobre as associações de socorro mútuo. Repórter Marta Ferreira. As associações de socorro mútuo são entidades sem fins lucrativos em que os associados contribuem com o valor para a manutenção da sede de funcionários e para a divisão de despesas. Ou seja, os associados formam grupos de rateio de serviços. O objetivo é ajudar integrantes em caso de necessidade. Entre as atividades mais comuns estão assistência à saúde, assistência jurídica ou assistência por danos causados a veículos. Uma lei de Minas Gerais de 2021 estabelece normas de proteção aos consumidores filiados a essas associações. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização questiona essa norma aqui no Supremo Tribunal Federal. Um dos argumentos é de que a lei estaria legitimando a oferta ilegal de seguros feita por associações que concorrem com as empresas do setor de forma desleal, porque não se submetem às normas legais e regulatórias do mercado. A entidade alega ainda a violação aos princípios da livre concorrência, da isonomia e da defesa do consumidor. Essa ação foi levada para análise no plenário virtual sob a relatoria do ministro Edson Fachin. No voto, ele lembrou do julgamento de outras duas ações que também questionavam leis semelhantes de outros estados. Nesse julgamento, a maioria dos ministros entendeu que as normas eram inconstitucionais por usurpar a competência privativa da União para legislar sobre matéria de direito civil, seguros e sistema de captação da poupança popular. No caso em questão, o ministro Edson Fachin decidiu seguir os fundamentos já acolhidos pela maioria do tribunal, sendo, portanto, a lei mineira formalmente inconstitucional. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto vai até o dia 14 de agosto. No próximo bloco, Lei Maria da Penha completa 17 anos e CNJ faz jornada para debater os desafios. Voltamos já. Hoje, a Lei Maria da Penha completa 17 anos. Apesar dos avanços na proteção à mulher, o Brasil ainda é um dos países com mais registros de violência doméstica e feminicídios no mundo. Carolina Chaves. Na maioria das vezes, a violência começa de uma forma velada. Uma rejeição, controle financeiro, uma palavra mais ríspida, progride para xingamentos e agressões físicas até o feminicídio. Para combater a violência doméstica e familiar, em 2006 foi sancionada a Lei Maria da Penha para criar mecanismos de proteção à mulher. A Lei Maria da Penha diz que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. A lei leva o nome da farmacêutica Maria da Penha, que sofreu tentativa de feminicídio em 1983 e ficou paraplégica. Até 1998, o agressor de Maria da Penha continuava em liberdade. O caso ganhou repercussão internacional e foi denunciado à Organização dos Estados Americanos. A OEA responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres e recomendou que o Brasil desse seguimento à devida punição do agressor. O ex-companheiro de Maria da Penha só foi preso 19 anos depois do crime. Nesses 17 anos de Lei Maria da Penha, a legislação ampliou o entendimento do que seria violência contra a mulher, além da agressão evidente, e o alcance de proteção
como explica a advogada criminalista Marília Brambila. Nós crescemos e ampliamos a rede de apoio. Hoje nós já estamos pensando na proteção dessas crianças vítimas de violência e junto com as alterações da Lei Maria da Penha, nós tivemos aí várias outras leis que visam a proteção não só da mulher, mas, por exemplo, das crianças em situação de violência doméstica e familiar. É um avanço, nós estamos aí criando, construindo uma nova perspectiva de prevenção e de fato, punição para os agressores de mulheres. Em 2022, foram 673 ocorrências de violência doméstica por dia, um total de 245.713 por ano, 2,9% a mais que em 2021. Os casos de feminicídios também registraram um aumento de 6,1%. Em 2021, foram 1.341 casos e 2022, 1.437. 7 em cada 10 mortes ocorreram dentro de casa. Segundo a advogada criminalista Marília Brambila, o aumento das ocorrências se deve à cultura patriarcal da sociedade e à identificação dos diversos tipos de violência. Nós temos aí políticas públicas voltadas à prevenção que ainda não são suficientes. Nós temos que mudar essa estrutura do patriarcado, fazer com que as pessoas compreendam que cada um tem a sua própria vida e não são donos dessas mulheres. E agora à tarde começou a 17ª Jornada Maria da Penha, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Dessa vez, magistrados e integrantes do sistema de justiça estão reunidos em Fortaleza, no Ceará, como mostra a repórter Viviane Novaes. A literatura de cordel para falar da lei que trouxe proteção para a mulher vítima de violência. A Lei Maria da Penha está em pleno vigor. Não veio para prender homem, mas para punir agressor. Pois em mulher não se bate, nem mesmo com uma flor. Na mesa, Maria da Penha, a mulher que deu nome à Lei 11.340 de 2006. A Lei Maria da Penha existe e a luta contra a violência doméstica é de todas e de todos. Nós somos protegidas por lei. Precisamos que a lei funcione verdadeiramente. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, falou sobre a missão da jornada. O objetivo perseguido com essa 17ª edição das Jornadas Lei Maria da Penha é promover o debate entre os atores que integram a estrutura da administração da justiça brasileira sobre as formas normativas e institucionais para que se aprimore o enfrentamento da violência contra a mulher como uma das práticas vocacionadas à efetivação dos direitos fundamentais assegurados em nossa Constituição Federal de 1988 e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. A ministra lembrou que o Brasil registrou mais de 572 mil medidas protetivas de urgência contra meninas e mulheres entre janeiro de 2020 e maio de 2022. Nesse período, mais de 500 mil de brasileiras ameaçadas recorreram ao Poder Judiciário. Além disso, a cada 10 pedidos, a Justiça concedeu 9 medidas protetivas. Mas a presidente do STF e do CNJ destacou que é preciso avançar mais para combater a violência e garantir proteção às mulheres. Há ainda um longo caminho a percorrer, inclusive quanto à celeridade na apreciação dessas demandas tão urgentes e sensíveis. Os números evidenciam que em 30% dos processos, naquele período, restou superado o prazo de 48 horas para o exame liminar previsto na legislação. A 4ª turma do STJ decidiu: pais de aluno não podem ser cobrados por dívida escolar se o contrato for celebrado por terceiro. Marina Campos. Para os ministros, quando a prestação dos serviços educacionais foi contratada por terceiro, estranho à entidade familiar, a execução de dívida pelo não pagamento de mensalidades escolares não pode ser direcionada aos pais do aluno que não participaram de tal contrato. Na origem do caso, uma pessoa não pertencente à família assinou o contrato com a escola particular como responsável financeira pelo estudante. Mas no decorrer do ano letivo, algumas parcelas não foram pagas e a instituição de ensino pretendeu dirigir a execução da dívida contra os pais.
O juízo de primeiro grau decidiu que eles não eram responsáveis solidários pelos débitos contratuais objeto da ação executória. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No recurso, a instituição de ensino invocou a jurisprudência do STJ, segundo a qual os pais são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas escolares dos filhos em decorrência do poder familiar. O relator do recurso, o ministro Raul Araújo, destacou que a situação do processo é diferente da jurisprudência mencionada, porque o contrato foi celebrado com terceiro estranho à entidade familiar e que assumiu os encargos com a educação do aluno por mera liberalidade. Não se trata, portanto, de uma obrigação decorrente do poder familiar. Para o ministro, a execução só poderia ser direcionada aos pais do aluno caso algum deles tivesse dado anuência ou participado do contrato com a escola, o que não ocorreu no caso em discussão. No próximo bloco, a gente fala da exposição sobre os povos indígenas de Minas Gerais, aberta no TJ do Estado. Voltamos já. Abrindo os trabalhos da campanha Agosto Azul Vermelho de conscientização da saúde vascular, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, realizou palestras sobre o assunto. A ação atende à recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Repórter Fernanda Fernandes acompanhou. Silenciosas, mas progressivas, em fases críticas com alta taxa de mortalidade, são as doenças vasculares, distúrbios que afetam os sistemas venoso, linfático e arterial e que acometem 40% da população brasileira, principalmente mulheres. Entre os fatores de risco estão a predisposição genética, obesidade, tabagismo e sedentarismo, razões que levaram o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a recomendar que todos os tribunais brasileiros desenvolvam, agora no mês de agosto, ações de conscientização sobre o tema, como a palestra sobre saúde vascular, que foi realizada aqui na sede do Judiciário Estadual. O evento, resultado de uma parceria entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Tribunal Regional Eleitoral, reuniu magistrados e servidores das duas cortes. O Poder Judiciário se preocupa com a saúde dos seus servidores, principalmente na questão vascular, cardíaca, porque ficam muito tempo sentados, ficam ali trabalhando. E tanto o aneurisma quanto essa questão vascular, ela é silenciosa. Nossa vida é sedentária, dos juízes, dos servidores, é o dia inteiro no computador sentado. Então, é muito importante que tanto o juiz como os servidores tenham uma atividade física extra, Tirar duas vezes por semana você fazer uma caminhada num parque, Além de você se espairecer um pouquinho, desestressa, mas também cuida da saúde vascular. A plateia pôde aprender um pouco mais, inclusive tirando dúvidas sobre prevenção, causas e tratamento de varizes, aneurisma e AVC, com 2 especialistas da área. A ideia é mostrar a importância de tratar varizes, mostrar que varizes não é um problema somente estético e que sim, a gente consegue fazer um tratamento sem ter que se afastar da nossa rotina, que é corrida, que é puxada, e ainda mostrar as formas da gente prevenir, principalmente os servidores aqui do tribunal, que eles ficam muito tempo sentados, ficam muito tempo com as pernas paradas. O tabagismo, sem dúvida, é o fator principal e no qual a gente pode agir, que é cessar o tabagismo, de fato, tem um impacto muito importante no controle e na mitigação da evolução do aneurisma. Não é de hoje que o Poder Judiciário de Mato Grosso estimula que o público interno abandone o sedentarismo para evitar doenças como essas. Exemplo disso são as ginásticas laborais, academia para a prática de exercícios físicos, além das corridas e gincanas que promove. A saúde e o bem-estar de quem está a serviço da Justiça são prioridades para a atual gestão. Nós priorizamos, como já dissemos em várias oportunidades, no nosso planejamento, o cuidado com as pessoas, que é o nosso capital humano de relevância ímpar. Tanto é que hoje nós temos um departamento de saúde que foi recentemente estruturado e que está sendo agora ampliadas as suas instalações físicas para que tenhamos cada vez mais
os melhores atendimentos. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu as portas para a exposição que reúne cultura, experiência e arte de diversas aldeias indígenas do estado. A ação serviu também para a assinatura de um termo de cooperação entre o TJ e a FUNAI. Reportagem de Kátia Matos. A vestimenta e a tiara dos Pataxó, o arco e a lança dos Krenak, a gamela dos Carajá, a machadinha de pedra é dos Guarani e a cerâmica dos Chacriabá. A rede de pesca terroa, que deu nome à exposição, é dos Machacali. Tem ainda chocalhos, máscaras, instrumentos musicais e adornos. As peças vieram do acervo da FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Abrir esse espaço que já recebeu tantos artistas, agora recebendo os povos indígenas para poder mostrar o seu trabalho, a sua cultura, a sua arte. É importante a gente aprender mais sobre os povos originários aqui do Brasil. Nasci e fui criada lá. Mantemos nossa tradição, nossa cultura sempre, jamais vamos esquecer. A exposição Terroa, Arte e Inclusão em Rede, também apresenta 15 fotografias. A mostra é de autoria de Cecília Pederzoli, repórter fotográfica que integra a equipe da Diretoria de Comunicação do Tribunal de Justiça. Ela visitou as comunidades dos Machacali em Água Boa e Pradinho, na região nordeste de Minas Gerais. Uma coisa que me impressionou muito foi o jeito deles olharem para a gente, que apesar de ser um povo tão massacrado, assim, sofrer tanta violência por parte da gente, né, dos brancos, há mais de 500 anos, e lá onde eles moram também, eles sofrem muita violência nas cidades que estão ao redor e tal. Eles não olham para a gente com medo, eles olham para a gente com um olhar destemido, assim, eles olham para a gente lá no fundo, assim. As pinturas do artista plástico Giovanni Krenak complementam a exposição. Quadros que revelam a espiritualidade do povo Krenak. É um momento, né, muito delicado época do nosso povo, de crimes ambientais, de luta. Eu resolvi pintá-lo. E é nesses momentos de rituais, né, como a gente tem aqui do Maquiamo Krenak, de fazer os rituais da dança do pássaro preto, que a gente se fortalece. Este trabalho faz parte do programa Cidadania, Democracia e Justiça, desenvolvido pelo TJMG. O programa se tornou um dos principais mecanismos de acesso à justiça dos povos originários do estado. O juiz Matheus Moura Matias foi o idealizador do projeto, quando atuava na comarca de Águas Formosas. Novas comunidades indígenas receberão, neste semestre, a ação da justiça. O projeto, então, ele se inicia em 2020 na etnia Machacali até o ano de 2023. A partir de agora, ele continua lá, mas o Tribunal de Justiça vai expandir a mesma iniciativa, com a mesma metodologia para outras etnias. Para ampliar a atenção aos povos originários, o TJMG criou o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Povos e Comunidades Tradicionais. Essa visibilidade, essa demonstração de acolhimento de um poder público, principalmente o Tribunal de Justiça, o Judiciário, eu acho que é de suma importância para que eles percebam que a gente está olhando para eles, né? Que a gente tem interesse de dar voz e visão, né, para todos as questões que eles nos trazem. A abertura da exposição foi feita pelo presidente do tribunal, desembargador José Arthur Filho. Foi assinado um termo de cooperação técnica entre a FUNAI e o TJMG, que amplia e garante o acesso da população indígena aos direitos e serviços do Judiciário Mineiro. Um momento histórico que a gente homenageia os povos originários, né? São povos que infelizmente são invisibilizados, na verdade, e a gente, realçando a sua música, a cultura, a sua arte, nós estamos valorizando esses povos originários, o que é muito importante para o tribunal. Uma exposição como essa pode dar não só visibilidade, mas trazer as pessoas para a causa indígena. Eu acho que é o mais importante, entender que a causa indígena é a causa de todos nós. Representantes de aldeias indígenas do interior do estado também participaram. Somos seres pensantes, somos seres políticos que precisamos acessar os espaços de poder.
E estar aqui no Tribunal de Justiça ajuda, é um bom começo. Um documentário também foi exibido. Ele conta um pouco sobre a vida e a história do povo Machacali. A produção foi da Diretoria Executiva de Comunicação do Tribunal de Justiça e contou com a roteirização do jornalista Cid Marcos e imagens dos repórteres cinematográficos Paulo Pires e Márcio Rodrigues. O Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã.